Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: Que é isso? O ensinamento novo, dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos no tempo comum. Quando nós entramos no tempo comum, como eu já disse antes, nós entramos na vida cotidiana de Jesus. Aquele que nasceu em Belém, aquele que veio do céu. Após o batismo, ele se manifesta, ele começa a se mostrar. E as pessoas agora precisam todas voltar-se para ele. Hoje o Salmo 8, o refrão diz o seguinte: destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criaste. Ele é o dominador, ele é o Senhor. Tudo deve se submeter a ele. Tudo que é criado deve se submeter a ele. Porque tudo foi feito por ele e para ele. E nós vemos agora a ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós tivemos a oportunidade de ver Jesus chamando os 4 discípulos, que depois se tornaram apóstolos, André e Pedro, Tiago e João, aonde Jesus dizia: Nada temas, de hoje em diante serás pescador de homens. Hoje nós já nos deparamos com Jesus na sinagoga de Cafarnaum. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 1, do versículo 21b até o versículo 28. E o que acontece? As pessoas ficam admiradas. Eles dizem: que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. As pessoas estavam admiradas com Jesus. Eles ainda não tinham o conhecimento de que Jesus é Deus, que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Jesus veio para nos salvar, para nos redimir. Esse conhecimento que nós já temos. Eles ainda não tinham. Para eles, Jesus era simplesmente o filho de José, o carpinteiro, o filho de Maria, aquele que foi criado em Nazaré, e simplesmente isso. Só que agora,
Jesus está fazendo coisas extraordinárias, jamais vista pelas autoridades daquele tempo, pelas autoridades religiosas do tempo de Jesus. Eles não viram os fariseus, os saduceus, os doutores da lei fazendo essas coisas que Jesus estava fazendo. E o que é que Jesus fez? Então, ao entrar na sinagoga de Cafarnaum, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, tinha um homem lá que estava possuído por um diabo. O demônio tinha tomado posse do corpo daquele homem, que não é identificado aqui o homem, assim, no sentido de saber o nome deste homem. O que se sabe é que quando Jesus ele entra na sinagoga, aquele homem possuído, ele já começa a gritar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o santo de Deus. Então veja o que é que o diabo ele diz. Jesus Nazareno, ou seja, Jesus, ele foi criado na cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré, quando Jesus se identifica, mostrando que ele é a concretização das profecias do Antigo Testamento, ou seja, que ele é o Messias, em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, eles não entenderam e expulsaram Jesus de lá. Então Jesus agora vem para Cafarnaum. Aqui em Cafarnaum, a primeira coisa que o demônio diz é identificá-lo. Ele é o Nazareno, mas além de ser o Nazareno, ele é o Santo de Deus. Por que o diabo está dizendo que Jesus é o Santo de Deus? Porque o diabo ele era um anjo de luz, é Lúcifer. Ele vivia no céu, ele estava no céu. Ele foi expulso do céu porque ele desobedeceu, porque ele quis ser igual a Deus, e uma criatura ser igual a Deus não teria cabimento. Então ele foi expulso do céu. E aí o inferno foi criado, mas ao mesmo tempo Deus permite que o demônio continue agindo neste mundo. Isso é um mistério. O mistério da iniquidade está aí agindo neste mundo. Fazendo o quê? Querendo levar os filhos de Deus para o lugar onde ele está, que é o inferno. É a prova nossa. Deus permite que o demônio nos prove para ver se nós seremos capazes de optar por nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, se Jesus também não agir, o demônio terá poder sobre nós. Então é preciso que Jesus haja, que Deus haja. E nesta ação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós então podemos nos refugiar em Jesus, isso por livre e espontânea vontade, e agindo de livre e espontânea vontade, nós dizemos não ao diabo e sim a Deus. Então, o diabo aqui, ele mostra pela fala dele quem é Jesus. Jesus é o Santo de Deus. Era para que naquela sinagoga as pessoas se dobrarem até diante do Senhor, diante desta revelação que o diabo havia dado. Tu és o Santo de Deus. Só que o diabo, ele pensa que este mundo que foi criado por Deus, ele tem poder, ele acha que ele é dono deste mundo. Então aí ele fala o que para Jesus? Sabemos quem tu és,
Tu és o Santo de Deus. E você veio aqui para nos destruir? É claro, meus irmãos, Jesus veio para destruir as obras do diabo. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio para destruir as obras do diabo. O diabo não pode ter poder sobre nós. Ele não pode nos seduzir a nos afastar de Deus. Mas é como eu acabei de dizer. Sem Jesus, nós não conseguimos nos desamarrar da ação de Satanás. Então, Jesus mostra que ele tem poder, que ele tem o domínio, como está dizendo aqui o refrão do Salmo 8, destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criaste. Então, a primeira coisa que Jesus faz é dizer para o diabo, cala-te. Não é você que canta de galo aqui, não. Não é você que fala aqui, não. Não é você que dá o tom aqui, não. Quem dá o tom aqui sou eu, porque eu sou Deus. Então, cala-te. Imaginemos que as autoridades religiosas daquele tempo tentaram fazer isso e não conseguiram. Quando Jesus disse cala-te, ele se calou imediatamente. Então, o espírito mal sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Pronto, acabou. Quem chegou agora é Deus, Jesus, o filho de Maria. Ele é Deus, ele veio do céu. Ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E ele tem poder sobre os espíritos maus. Porque tudo se submete a ele. Porque ele é Deus. Então, por isso que o povo estava admirado. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E aí a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia, porque realmente a fama de Jesus precisa se espalhar. Precisa se espalhar no coração das pessoas. As pessoas não podem mais viver enganadas. As pessoas não podem mais ouvir a voz do diabo, a voz que as pessoas, que eu, você e todos nós precisamos ouvir é a voz de Deus, a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama à conversão. Nós vimos isso ontem no Evangelho, que ali dizia que Jesus estava ali na Galileia. Claro, tudo aqui é a Galileia, né? Cafarnaum está na Galileia, Nazaré está na Galileia, que é uma região. Mas ali vai dizer que Jesus estava em especial ali às margens do mar da Galileia. E ele começou a dizer, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, nós precisamos nos converter. Os pagãos, nós que já estamos na caminhada e que levamos uma vida aí muito errada, que não é uma vida segundo o Evangelho do Senhor, então nós precisamos nos converter. E essa conversão, ela vai se dar justamente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morre na cruz. E nós vemos a importância do homem, porque o Salmo 8 diz assim, Deus é rei. Me desculpa, o Salmo 8 vai dizer o seguinte, o Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus,
como é grande o vosso nome por todo o universo. O nome de Jesus, ao proclamar esse nome, todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e nos infernos. Então, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem para dele, assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho, diante de tantas faltas, diante de tantas coisas que nós fazemos, nós que damos as costas para Deus, era para Deus nos deixar de lado e ponto final, era para Deus nos esquecer, mas Deus nos ama tanto, como vai dizer aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo de 5 a 12, que é a primeira leitura de hoje, que Deus nos colocou até acima dos anjos. Embora os anjos estejam acima de nós, mas o amor de Deus para conosco é tão grande que ele nos colocou até acima dos anjos. E Deus se lembra de nós porque ele quer nos salvar. Deus nos quer com ele. Você está compreendendo? Então, o Salmo continua dizendo: que é o homem, Senhor? Para dele assim vos lembrar de o tratar com tanto carinho, pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando-o de glória e esplendor, porque nós estamos abaixo de Deus, estamos abaixo dos anjos também. Vós lhes destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusertes, as ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes do mar, todo ser que se move nas águas, tudo está submetido aos homens. Que amor grandioso! Então, esse amor de Deus para conosco é tão grande que na carta aos Hebreus está dizendo assim: convinha de fato, nós estamos agora no versículo 10, convinha de fato que aquele, por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimento. Então, a salvação nossa vem por meio de sofrimento, do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se oferece em sacrifício pela nossa redenção. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer. E não podemos dar as costas para Deus, nós precisamos voltar para Ele. Não podemos permitir que o diabo continue agindo em nossa vida. Estou entendendo? Você entende? Não podemos dar ouvido ao diabo. Jesus já mandou ele se calar. Ele não pode mais ficar falando nos nossos ouvidos. Mas se nós damos importância e damos ouvido e deixamos que ele fale, então aí vai ficar muito ruim para nós. Nós temos que estar do lado daquele que tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Quando Jesus estava subindo para os céus, lá no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, foi isso que ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é Deus, ele tem toda a autoridade. Só por meio de Jesus nós podemos nos salvar. Nós não podemos permitir que o diabo continue achando, né? Porque ele está achando, ele se acha dono de nós. Por isso que ele estava possuindo o corpo deste homem. Porque esse homem, de uma certa forma, deu um motivo para que o diabo pudesse possuí-lo. Mas o diabo não pode possuir a nós. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Por isso que no batismo, a Santíssima Trindade passa a habitar dentro de nós. Nós não podemos permitir que o diabo continue agindo na nossa vida. Nós somos de Deus. Nós estamos agora sob o domínio de Jesus Cristo. Ele é que deve nos possuir. Você está entendendo? Nós somos de Deus. E Ele nos redime, Ele nos salva, Ele nos tira desta ação do maligno na nossa vida quando Ele morre na cruz
quando ele se oferece em sacrifício. Tamanha é a importância nossa para com Deus. É de admirar, meus irmãos. Se aquele povo na sinagoga de Cafarnaum admirou-se da ação de Jesus, de mandar aquele demônio se calar e expulsar aquele demônio da vida daquele homem, sendo que nenhuma autoridade religiosa conseguiu fazer isso. Então nós estamos do lado certo, nosso lado é Jesus Cristo, e proclamemos Ele como o único Senhor, porque a salvação nos é oferecida cada vez mais que ouvimos e acolhemos essa palavra de Deus, na medida que nós vamos acolhendo essa palavra que é o próprio Cristo que nos salva e que nos redime. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. E a fama de Jesus deve se espalhar no Brasil, no coração de todo brasileiro, mas no coração também de todo argentino, mas no coração também de todo paraguaio e assim por diante, no coração dos americanos, no coração dos italianos, no coração dos franceses. E na sua cidade, no seu estado, no seu país, na sua casa, todos devem acolher a salvação que é nos dada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.